quem não veio, que fique curioso. Mas, irmãos, nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, que tem, de fato, né, sido fiéis todo mês na sua colaboração lá daqueles R$ 30 do consórcio. Só falar para os irmãos que, além das cadeiras que nós compramos, se você olhar aquela fachada lá fora, foi pago com esse dinheiro. Esses 2 retornos que estão aqui foi pago com esse dinheiro. Essa potência, os irmãos não devem reparar, mas não tinha essa potência grande aqui embaixo, que ela estava queimada em 2 lugares. Também está aqui, foi pago com esse dinheiro. Então, nós louvamos a Deus, que os irmãos têm contribuído. Agora, nossa, que inveja, eles vão para fora? Glória a Deus. Também queria falar para os irmãos, isso aqui eu não falei isso para ninguém, tá? Mas é uma coisa que está no meu coração. Eu já joguei por cima com o Edgar, falei por cima. Nossa próxima parcela, nós vamos trocar o notebook daí, viu, Edgar? Porque, irmão, se você chegar naquele notebook, você não está entendendo, não. Assim, ele é o testemunho, viu? Acho que domingo que vem, inclusive, ele vai dar testemunho sobre ressurreição, porque eu acho que ele já morreu umas 20 vezes e ainda continua respirando, e nós conseguimos projetar, mas ele está quebrado, o processador dele, se fosse lento, a gente estava usando bem, mas nem lento ele é quase praticamente parado. Então, tudo ali é um milagre, então não dá para a gente abusar da graça. Então a gente vai comprar a gente quer comprar um outro computador ali para a gente poder melhorar a nossa qualidade também de transmissão. Então, isso tudo é com o dinheiro do consórcio que os irmãos passam todo mês, os R$ 30. Quem não passou, por favor, passe. A gente depende muito disso, porque é um compromisso que nós fizemos. Inclusive, mês passado, nós não conseguimos que todos repassassem. Esse mês está pior ainda, mas nós vivemos pela fé nos irmãos, não é nem em Deus essa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês me assustam para crer vocês, aleluia! Então, tá aí, temos que honrar esse compromisso, então nos ajude aí, quem não passou. Depois eu mando mensagem também, porque eu sei que muita gente não lembra, tem uma lista de transmissão. Outra coisa, irmãos, é que domingo que vem, a equipe de louvor, o pastor Richard, lá de Goiânia, o pessoal do louvor de Goiânia, eles vão vir todos para cá, vão ministrar aqui para nós. Então vai vir uma equipe de louvor, vai vir o pastor Richard, e vai ser uma bênção aqui. O culto, inclusive, ele vai falar do evento em setembro, e vai fazer uma blitz aqui para vender convites, ingressos bem mais, né, em conta. Eu não sei qual o valor, mas eu sei que vai ser mais barato. Então vai ser uma benção. Outra coisa que eu falei na semana passada, eu acho, a gente está também organizando uma data, ainda não sei, não é tão recente, mas a gente vai divulgar, e vai ser com vagas limitadas, vai ser o curso de casais, que durante 4 semanas, né? Quero conseguir que venha aqui ministrar para nós a juíza aqui da cidade, né? As 2 psicólogas e pastoras de Goiânia, né? Que inclusive, trata diretamente com casais, que é a Mariana, ela e o Diego, o pastor Diego, e a pastora Mariana, e também a pastora Natália, que é filha do pastor Cláudio, que também é psicóloga, né? Além da juíza. Nós vamos ter 4 semanas, eu vou passar valores, datas, assim que eu conseguir fechar com todas, e eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário aqui, durante 4 sextas-feiras. Outra coisa que eu queria muito aproveitar aqui, que é quase uma reunião de discipulado, que no último domingo do mês, deixa eu só aqui me atentar para esse calendário, vai dar dia 27 de agosto. Então, eu quero fazer uma imersão dia 27 de agosto, com todo o pessoal que faz parte do presbitério, do discipulado, do louvor, liderança da Link, liderança dos Kids, dia 27 de agosto, domingo. Você pode até faltar, se você já tiver ido encontrar Jesus. Tá? Se não foi, se você tem a sua agenda, já marcou alguma coisa, se der para remarcar essa outra coisa, amém. Se não der, amém. Mas eu preciso muito que todos estejam nessa imersão, dia 27 de agosto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Também, os horários, esse aqui vai ser de manhã, a gente vai passar o dia, café da manhã e almoço, essa imersão, tá?
Vai ser top, vai ser bênção demais. Se alguém sobreviver até o final, vai ser... Tô brincando. Então, dia 27, a gente vai tomar café da manhã, almoçar juntos. Provavelmente, eu tô vendo se a gente faz lá no Rafael. Lá tem espaço, lá tem a piscina, lá a gente pode ter um momento de comunhão, lazer, e ele não está aqui, nós não pagamos nada, aleluia. Né? Já que pode gastar em Gramado, ele pode gastar com nós também, né, irmão? Tá gravando essa parte? Tá não, né? Tá amarrado, irmão, desgrava aí. Amém? Então, dia 27 de agosto, tá aí já marcado, uma agenda definida. Também vamos fazer, provavelmente em setembro, o Dia da Grande Família, que é um domingo para toda a igreja, né, como nós fizemos naquela chácara. Inclusive, eu quero ver novamente com o Zé André, se a gente consegue ir lá, ou em outro aí, se alguém tiver uma opção perto, né, naquele mesmo estilo, valor, vai ser bênção demais. Aleluia, não, acho que é só esses mesmos os recados. Não está transmitindo por causa do meu celular, é isso? Né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar minha mensagem para aí, amor, minha palavra, e aí a gente transmite, porque aí fica... As outras duas não ficaram gravadas, infelizmente. Bom, se meu celular está meio assim, pitimbado, se der certo, Deus, glória a Deus, aleluia, que bênção. Amados, muitos irmãos não estão aqui hoje, né? É uma pena. E amém também, às vezes está com algum compromisso, esse tanto de gente marcou tudo no mesmo compromisso. Mas o Espírito Santo queimou muito meu coração essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. No final eu quero passar um vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por essa palavra. E nós estamos numa série chamada Comunhão, e hoje nós vamos falar de uma comunhão divina, comunhão paterna. E o título da mensagem, inclusive, é a paternidade desconhecida. Mas ela é sabida, tá? É sabida, mas desconhecida. É tipo aquele que escuta e não ouve, aquele que vê e não enxerga. Então essa aqui é sabida, mas não é conhecida. Praticamente isso que nós sabemos que Deus é nosso Pai, mas nós não conhecemos essa paternidade que é o nosso Deus Pai. E eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir aqui nessa noite para a gente poder entender um pouco mais do coração de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, te damos liberdade nesse lugar para que o Senhor fale conosco. Cremos na tua palavra que ela é poderosa, que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela é como uma espada de dois gumes, ela separa aquilo que é da alma e que é do espírito. Ela é luz para trazer clareza ao nosso entendimento, revelação ao nosso espírito, para que possamos conhecer mais o teu coração. Estamos aqui nessa noite, Pai, nesse ambiente de família de Deus, onde o Senhor é o nosso Pai, e queremos viver esse relacionamento de paternidade com o Senhor, debaixo de um entendimento claro, segundo a tua escritura, e não simplesmente com os dizeres que sabemos, mas com revelação daquilo que está no teu coração. Pedimos para que teu Espírito, de fato, fale conosco, tanto de maneira pessoal, também coletiva, porque nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai, nascidos pela fé do mesmo Espírito, temos o mesmo Espírito. Pai, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para ministrar ao nosso coração. Te damos liberdade, fale conosco, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, muito conhecido texto. Vamos ler o versículo 26. E disse Deus, você já conhece esse versículo, mas vamos explorar um pouquinho dele aqui para fazer uma introdução. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu vou ler ainda essa primeira parte aqui, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Amados, aqui nós vemos Deus na criação do homem. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, façamos. Agora pense comigo aqui, para trazer um entendimento. Se Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo em um só, e Deus cria o homem à sua imagem conforme a semelhança, então Deus colocou no homem também algo que não está relacionado à individualidade. O homem criado por Deus não é um indivíduo. Amém, irmãos? Assim como Deus também não é um indivíduo. Deus, façamos o homem. Essa palavra homem, e aí você pode depois ler, é humanidade. Então, se nós trouxermos aqui do hebraico para a tradução literal, seria, façamos a humanidade a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Adão é a expressão da humanidade. Dentro de Adão não há um indivíduo. Amém, irmãos? Assim como dentro de Deus não há um indivíduo. Porque se Deus está criando a sua imagem conforme a sua semelhança, então Deus tem que criar uma pessoa e não um indivíduo. Então, irmãos, entende isso aqui de maneira prática para mim. Quando o homem foi formado, da onde saiu Eva? Do pó da terra, irmão? Saiu de onde? Saiu de Adão. Então, ao tirar a mulher da costela de Adão, ao tirar a mulher de Adão, Deus está dizendo e provando que ele fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Por quê? Porque Deus carrega em si o Filho e o Espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vocês compreendem quando eu falo assim, irmãos? Tanto que é belo. Então, no façamos o homem à nossa imagem, façamos a humanidade, já estava Adão e Eva, a humanidade. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Então, se Deus cria, ele não cria o indivíduo, porque se ele pega o barro e faz a mulher, Deus tinha criado dois indivíduos. Mas Deus tirou da costela a mulher. A mulher já estava em Adão. Amém, irmãos? Quer ver uma outra coisa? Quer ver outra coisa para a gente entender, irmãos? De onde saiu a igreja? Eu já ministrei isso aqui, irmãos. A igreja estava em quem, irmãos? Em Cristo. Jesus carregava dentro dele a igreja, amém? Cristo é o cabeça. Então, para Jesus, preste atenção no que eu vou te falar, e a gente pode depois explorar mais esse assunto, mas Jesus carregava dentro de si a igreja. Para a igreja, para a Eva ser tirada de Adão, Adão teve que dormir. E aí a Eva foi tirada. Para a igreja surgir, sair de Cristo, Cristo precisou morrer. Cristo precisou dormir. Então a igreja nasce a partir da morte de Cristo. E a igreja é a noiva. Amém, irmãos? Assim como Adão é o gênero masculino e Eva o gênero feminino, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Olha isso, irmãos, olha a prevenção da Bíblia. Presta atenção, eu estou criando essa introdução para a gente poder entender. Para a gente entrar um pouco mais fundo aqui. Então, se Deus, que carrega dentro dele o Espírito, o Filho, é a triunidade, e ele cria o homem a imagem conforme a sua semelhança, então a humanidade, o homem, o ser criado, o ser humano criado por Deus, carrega dentro de si também, preste atenção, o que hoje é celebrado o Dia dos Pais, quando eu olho para a Johanna, quando eu olho para o Felipe, quando eu olho para o Raniel, significa que também dentro de mim e da Andréia, nós carregávamos os meninos, certo? Nossos filhos, certo? Amém, irmãos? Você entende isso? Sem dar muito detalhe de como é feio. Amém? O homem semente, a mulher a terra. O homem o sêmen, a mulher frutifica. Preste atenção, irmãos. Então, o homem,
ao ter filhos, ele está cumprindo com aquilo que é o propósito de Deus para a sua criação. O homem, a humanidade carrega dentro de si o que, irmãos? Os filhos. Por isso que ele está dizendo, multiplique, encha a terra. Só tem sentido de expressarmos Deus se tivermos filho, porque Deus é Pai. Amém, irmãos? Consegue entender? Vai montando aí o quebra-cabeça, para a gente poder ter um entendimento. Porque hoje é o Dia dos Pais, é celebrado o Dia dos Pais, mas tem uma paternidade que ela é desconhecida. E aí nós precisamos ir para as Escrituras para poder compreendê-la. E isso aqui veio como uma explosão dentro de mim ontem e hoje de manhã. E aí depois à tarde eu fiquei preparando. Então, nós precisamos entender, e eu quero montar esse pano de fundo aqui, para que você possa entender o que nós vamos compartilhar. Então, se eu entendo que eu fui criado por Deus e cumpro o propósito de Deus e sou colocado para ser a imagem e semelhança de Deus, quando nós temos filhos ou quando somos família, a família é a expressão do propósito de Deus para a criação. Porque a família coloca uma posição de pai e uma posição de filho. E aí, irmãos, isso não foi revelado no Velho Testamento. E Jesus vem e no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai. Preste atenção, irmãos. O homem, durante toda a história, relacionou com a divindade de Deus. Os profetas, os reis, os juízes, que você lê no Velho Testamento, relacionava com a divindade, com o poder, com o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Você vai ver essa expressão no Velho Testamento várias vezes. Mas Jesus vem e fala, vocês relacionaram com Deus na sua divindade, no seu poder. Mas agora quando vocês forem relacionar com Deus, falar com Deus, vocês vão chamá-lo de Pai. Irmãos, para nós é comum por uma questão de cultura. Mas aquele povo, irmãos, ficou com a mente assim, como? Chamar Deus de Pai? Muda tudo, irmãos. Para quem conhece Deus apenas no seu poder, na sua divindade. E Jesus agora fala, irmãos, porque não sei se você sabe, mas ou já pesquisou, já viu algum filme, como que é tratado um judeu, o judeu, como que ele relaciona com seu filho. Por que eu estou citando judeu? Porque judeu crê no Velho Testamento, ele vive a vida com base no Velho Testamento. Então o judeu, irmãos, lá em Israel até hoje, os filhos chamam os seus pais de Abba, de paizinho. Porque existe um encargo extraordinário da parte do judeu e responsabilidade para com seus filhos. Porque eles entendem o peso da responsabilidade. Entende? Agora, Jesus apresenta Deus para um povo que sabe como que é um relacionamento de pai com filho. Eles eram acostumados a relacionar com Deus em poder, em maravilhas, em sinais. E agora Jesus fala, está vendo como você, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Peraí, o judeu sabe como relacionar com o filho, como que é pai e filho. Jesus está falando, agora você vai relacionar com Deus do mesmo jeito. Um relacionamento paterno. Para eles foi um escândalo. Relacionar dessa maneira com Deus parecia uma coisa absurda, tanto que alguns queriam crucificar Jesus por causa disso, porque ele está blasfemando. Como chamar Deus Todo-Poderoso, Santo, de Pai? Se o homem ele é mau, pecador, pois isso soou como escândalo. Mas sabe de uma coisa, querido? Jesus já era Deus, já era Pai antes de tudo ser criado.
Presta atenção, irmão, nós precisamos entender isso aqui, porque isso me bugou. Antes de tudo ser criado, antes de anjos, antes de galáxias, antes da Terra, antes de tudo ser criado, quem já existia, irmão? Deus, porque Deus não existe, Deus é, amém? Deus é. Então, antes de existir qualquer coisa, já havia Deus. E Deus é o que, irmãos? Deus é triuno. E a sua triunidade, antes de tudo ser criado, qual é uma das partes da triunidade ou da trindade de Deus? Pai. Então, antes de tudo, irmãos, antes de qualquer coisa ser criada, a paternidade de Deus já existia. Deus já era Pai, porque ele não se torna quando Jesus encarna. Deus é Pai, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso, que Deus, Ele é Pai antes de tudo ser criado. Isso é poderoso, irmãos. Então a revelação de Deus paterna, Jesus vem e revela no monte, ali no Sermão do Monte. Porém, essa paternidade é desconhecida ainda nos dias de hoje. Então vamos tomar aqui a palavra de Deus como base para nós tentarmos conhecer essa paternidade. Vamos ver o que as Escrituras dizem, o que a Bíblia diz, lá em Romanos 8, capítulo 12, versículo 17. Projeta para mim aí, para não usar ali nessa letra desse tamanho aqui. Eu não vou dar conta. Não, o outro versículo. Deus já criou a relação, mas o que está por trás pode ir. Aí. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne, como se estivéssemos obrigados para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, com E maiúsculo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Próximo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Que Paulo está dizendo, vocês não receberam o espírito de escravo, de escravidão, para viver outra vez estardes em temor. Você não recebeu um espírito de escravo, escravidão, para ficar com medo, mas recebeste o espírito de quê, irmãos? Adoção de filhos, pelo qual clamamos. Pode projetar outro. Eu acho que tem outro. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, irmãos, que o assunto aqui é um só. O assunto é um só. O assunto é sobre filiação, é sobre paternidade. Mas ainda, para a gente entender, vamos ler. Pode passar para mim, ainda tem mais texto aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Faça outro versículo agora de Gálatas, capítulo 4. Próximo slide. O próximo é. Digo, porém, seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Está falando a mesma coisa lá de Romanos que nós lemos. Mesmo sendo o Senhor de tudo, pode passar o próximo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo de predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando o que, irmãos? Os irmãos estão aqui, aleluia. Todos aqui, estamos lendo a Bíblia, eu estou de costas para os irmãos, vocês estão lendo com a Bíblia comigo, né, irmão? Senão você não vai entender nada. Quando éramos menores, ou seja, todos vão passar por essa fase. Quando éramos menores, então, todos nós passamos pela fase de menores, e quando você passa a fase de menores, você está o quê, irmãos? Escravizados aos rudimentos do mundo. Próximo. Pode passar. Mas,
quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha mais uma vez a palavra, irmãos, a adoção de filhos. Aleluia, deixa eu não estou aqui com o meu aberto, deixa eu ver se até aí. Bom, pode clamar, pode clamar, pode passar ali e clamar aqui. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama o que, irmãos? Abba, Pai. O próximo. Assim, você já não é mais escravo. Entendeu, irmão? Você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Irmãos do céu, você não mente não buga, não. A minha fica doidinha. Porque é muita coisa num texto só. Muita coisa num texto só. Não, né? Dois, né? Romanos e Gálatas. Mas, vamos lá, vamos explorar um pouco disso aqui. Então, irmãos, a nossa vida, num primeiro momento, ela é de servidão, de escravo. Deus, então, vai trabalhar na relação para nós termos o entendimento de identidade, de natureza e de propósito. Então, o primeiro estágio da vida é um estágio de escravidão. É o estágio de alguém que é um menor, um bebê, por exemplo. Esse estágio, calma, eu vou falar, talvez soa uma coisa estranha, um bebê ser um escravo, mas daqui a pouco você vai entender o sentido de ser escravo. Mas, nesse caso, nós fomos adotados por Deus, para que por meio dessa relação com Ele, nós possamos então ter um entendimento do que é o propósito de Deus, a vontade de Deus para nós. Isso ocorre por meio do relacionamento, por meio da comunhão. Então, o primeiro estágio do novo nascimento é o estágio da escravidão. Mas Deus deseja revelar para nós a nossa identidade, a nossa natureza e o nosso propósito por meio da relação, por meio da comunhão. Irmãos, aqui para você entender, eu me relaciono com a Johanna, que tem 1 ano. Mas você acha que o relacionamento entre eu, pai, e a Johanna é um relacionamento de entendimento para a Johanna? Você acha que ela está entendendo tudo que eu estou falando com ela? Não está, irmãos. Não é um relacionamento de maturidade, porque ela ainda é um bebê. Ela é totalmente dependente. Amém, irmãos? Vamos caminhando no raciocínio para você entender que Deus deseja algo mais para nós nessa noite. Então nós somos adotados. Enquanto não tivermos o entendimento sobre essa natureza, identidade e propósito, nós vamos viver a nossa vida com a mentalidade de escravo, independente da idade que você tem. Se você não desenvolver um relacionamento com Deus que vai produzir você uma convicção de natureza, de identidade e de propósito, você vai ser muito tempo, vai ter uma idade, independente de qualquer que seja, mas ainda vivendo como um escravo. A Johanna não tem condições de entender o que é a sua natureza, a sua identidade e qual o seu propósito. Ela só vai entender por meio da relação que nós estamos construindo. Amém, irmãos? Está tudo normal ela ser bebê, mas está anormal se daqui 20 anos ela ainda for um bebê. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Espírito vai ministrar no seu coração. Agora raciocina comigo. Um escravo, ele sempre pensa em benefícios. O escravo está pensando em benefício. Quando nós somos filhos imaturos, a nossa mente, irmãos, é a mesma, como o apóstolo Paulo escreveu. Quando nós somos imaturos, a nossa mente é a mesma de um escravo, mesmo sendo filho. Porque se o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Vai acompanhando comigo. Então, um bebê, ele não ama a mãe. Ele ama o peito. Ele ama o conforto que a mãe traz.
Sim ou não, irmão? Você acha que um bebê tem capacidade de raciocínio, de entendimento do que é amor? Eu amo minha mãe, não sabe nem raciocinar. Não tem jeito, irmão. Mas você fica doido quando vê um peito, irmão. Sorri. Entendeu? Me ama demais. Ama não, ama o peito. Por quê, irmãos? Porque ele está pensando nos benefícios. Então ele ama os benefícios, ele ama o bracinho quentinho, o conforto que a mãe traz. Ele ama não a mãe, ele ama o que a mãe dá para ele. Amém, irmãos? Você conhece crente assim, irmão? Que estranho falar, né? Mas que ama só os benefícios. Que não desenvolve um relacionamento, ou que permanece nesse nível de relacionamento. Ele não tem entendimento de relação, irmãos. Ele pensa apenas no seu conforto. Todos nós passamos por essa fase, mas a ideia é passar e não permanecer nessa fase. Ela não é um fim, na verdade ela é um trajeto, é apenas um momento que nós vivemos para poder construir algo maior. Hoje eu vivo, na minha paternidade, eu vivo esse relacionamento em níveis com os meus 3 filhos, porque um tem 1 ano e 3 meses, o outro tem 8, e o outro tem 11. E eu me relaciono com eles com base no entendimento que eles possuem. Então não dá para mim falar para o Felipe, para a Johanna, o que eu falo com o Felipe. Porque o entendimento do Felipe é um, o da Johanna é outro, mas o do Felipe é de 11 anos de caminhada que está sendo construído por meio de uma relação. Quanto tempo você tem de vida cristã, de relacionamento com Deus? Você está conhecendo o coração de Deus por meio desse relacionamento? Ou o relacionamento é ainda com base no interesse? Você conhece os benefícios que são adquiridos? Quando você está na zona de conforto, no bracinho quentinho, você está feliz. Mas quando está pressão, está dificuldade, você está com raiva, você está distante, você se afasta dele. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? O quanto nós precisamos gerar um entendimento na nossa relação. E vou te dizer, as pressões revelam a nossa maturidade. As pressões revelam o nível de relacionamento que nós temos com Deus, que nós chamamos de pai. Porque o pai da Johanna é o mesmo pai do Felipe. Mas a mentalidade da Johanna é diferente da mentalidade do Felipe. O pai é nosso, irmãos. Agora, como é o relacionamento meu com ele e o seu com ele? É com base no entendimento adquirido, numa relação que está sendo construída. Por isso não é só vir para a estrutura, não é só aqui, irmãos. É desenvolvida uma relação íntima de pai e filho. Porque é fácil chamar Deus de pai, difícil é viver essa paternidade, irmãos. Porque até o mundo, até o incrédulo, até quem vai para o inferno chama Deus de pai. Mas não conhece a paternidade de Deus. Não vive essa paternidade. Porque não é só falar, irmãos. E Paulo está sendo tão objetivo, né? Eu fico lendo esses textos, eu quero ser um instrumento do Espírito Santo, não quero atrapalhar nada naquilo que ele deseja falar. Precisamos entender, irmãos, que com os nossos filhos menores, nós também tratamos eles na condição de recompensa. Porque é assim o relacionamento com o escravo. O escravo, ele tem uma mentalidade, quem tem uma mentalidade de escravo, o escravo relaciona pensando no benefício, no que ele vai adquirir. Ele está pensando na recompensa. Ele está pensando apenas no seu conforto. Tanto é, irmãos, que Paulo está dizendo que você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, ou para viver outra vez com medo. Porque escravo tem medo, irmão. Quando você faz alguma coisa de errado no seu serviço, o seu patrão vê, como que você fica? Jesus amado, se eu perder o emprego, agora estou lascado. Você fica atemorizado, você fica com medo. Esse é o espírito, sabe, de escravidão. Quem não tem um entendimento, irmãos, ele fica todo o tempo com medo. Se ele fizer alguma coisa errada, Deus vai fazer o que com ele? Não vai dar recompensa. Vai faltar pão, vai faltar emprego, não vai conseguir casar, não vai conseguir ganhar mais. E vai gerando uma mentalidade. Ele fica temeroso, preocupado, ansioso. E Paulo está dizendo, vocês não receberam esse espírito de escravidão que gera medo.
Esse espírito de escravidão corrói a alma, tira o sono, irmão. Como é que eu vou fazer para pagar aquilo? Meu Deus do céu. Não estou nem orar eu sei. Sabe, irmãos, deixa o Espírito falar com você aí, deixa trazer luz ao seu coração. Porque nós, muitas das vezes, também tratamos, ou existe a fase de tratar os nossos filhos com base em recompensa. Quantos pais aqui, talvez, assim como eu já fiz, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Isso é um relacionamento com base em recompensa. Se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Nós vivemos, e não estou dizendo que é algo errado, tá errado não, irmão. Existe essa fase. Talvez para você gerar um encargo, talvez para você gerar um entendimento de compromisso, de atitude, de despertar ele para ação, para fazer alguma coisa. Mas nós também relacionamos com nossos filhos, muitas das vezes, nesse sentido. Por quê? Quando é que eu, por exemplo, falo esses dias para a Johanna? Foi o celular que caiu, amor? E ela pegou? E eu falei para ela pegar para mim, não foi? Então, com a Johanna, eu dei um comando para ela, ela novinha, não sabia se ela ia conseguir discernir. Mas ela discerniu, ela estava brincando com algumas coisas, o celular estava na mão dela e caiu assim. Eu falei, pega o celular pro papai. E para o meu, espanto, ela conseguiu, ela foi lá e pegou o celular e me entregou. Eu falei, e eu nem dei recompensa. Ela pegou o celular, me entregou. Então nós, às vezes, com os meninos, falamos, se você fizer isso, você vai ganhar R$10, você vai ganhar um jogo, sei lá, os trem que mexem com o jogo lá, não sei o nome dos trem, Roblox. Então, nós trabalhamos com os nossos filhos por meio de recompensa. Não há nada de errado. Por que eu faço, às vezes, isso? Porque eles ainda não têm senso de compromisso. Eles não têm senso de responsabilidade. E eu estou construindo neles uma mentalidade de identidade, natureza e propósito. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Quem relaciona com Deus por meio de barganha, ou de interesse, ou de conforto, é porque ele ainda não tem compromisso e responsabilidade. Ele está à espera apenas dos seus interesses. Ele está na expectativa dos seus interesses. Então, é quase igual a formiga que eu falei na semana passada. Se tiver um monte de formiga, onde tem açúcar, tem formiga. Enquanto tiver açúcar, irmão, ele vai. Então, é a igreja. Enquanto ela vai tendo benefício, você vê, muda a campanha, entra a campanha, faz outra campanha, faz outra, porque tem que ter açúcar. O dia que acabar açúcar, irmão, eles vão para outra igreja, vão para onde vai ter açúcar. O que é açúcar? Aquilo que é do meu interesse. É aquilo que nutre o meu ventre. Na verdade, não serve a Deus, serve a Ele mesmo. O seu Deus, como diz Filipenses 3,19, que nós falamos, o seu Deus é o seu ventre. E ele está jurando que ele é até filho de Deus. Mas, por uma questão de entendimento, ele ainda não tem esse entendimento. Então, vamos fugir de ser uma formiga, uma ameba, uma minhoca, que tem uma vida de instinto, mas não consegue desenvolver entendimento. Só vive pelo instinto de sobrevivência. Então, isso tem que soar com clareza para nós, porque Deus deseja gerar em nós compromisso, responsabilidade, identidade, propósito. Normalmente o escravo só sabe sobre perda e ganho. É isso que ele se preocupa, você vai perder ou você vai ganhar. Presta atenção que eu ainda vou explorar um pouco mais aqui para a gente entender. Então, enquanto a mentalidade é de escravo, o relacionamento, a relação vai produzir medo. Então é basicamente assim, é aquele filho que sabe que fez uma coisa de errado e quando o pai chegar em casa, a mãe ajuda de vez em quando. E quando seu pai chegar, vai te pegar de taco. Então ele está desesperado, irmão, ele está tremendo. Muitos de nós vivemos isso aqui, em alguma fase da nossa vida, né? Lá em casa era o Elton que dedava as bagunças que nós fazia. Ele era na esperança de levar menos taco. Então, eu tomava 10 chibatadas, eu pegava só 5. Porque eu dedava e minha mãe agia com mais benigridade com ele. E comigo ela chegava bicuda. Né, mãe? Não, que não, era assim. Mãe. E eu lembro direitinho, quem apanha nunca esquece, irmão. Então... Tá vendo, irmão? Mais velho falou...
Ainda fica com a parte maior da herança, o mais velho, e é dedo duro ainda. Então, nós criamos uma mentalidade, um relacionamento com Deus que gera medo. E aí tem muita gente aí com medo de Deus, porque está sempre vivendo uma introspecção, de se autoavaliar se ele realmente é merecedor da bênção de Deus ou não. Ele ainda é um filho, mas vivendo numa condição de escravo. Amados, nós precisamos entender isso. A mentalidade escrava, ela produz medo na relação. Ela produz ansiedade, ela produz preocupação. Porque dependendo do jeito que ela se comportar, ela vai perder. Ou ela pode perder. Mas dependendo do jeito que ela se comportar, ela também vai ganhar. Não, eu fiz direitinho, hoje eu arrumei a casa, hoje eu fiz tudo de lavar as vasilhas, hoje está tudo bem, minha mãe, meu pai vai me dar uma recompensa. Então a vida é baseada em recompensa. A vida é baseada em si mesmo. Tem muita gente vivendo assim. Entenda, irmãos, o pecado separou o homem da mulher. Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui, que é importante você entender isso, pelo que a gente está compartilhando. O pecado, irmãos, fez com que a humanidade deixasse de ser uma pessoa e se tornasse um indivíduo. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Lembra que Deus criou o homem, a humanidade, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O pecado veio, irmãos, e separou a humanidade, fazendo a humanidade conviver por meio de individualidade. Então, hoje, preste atenção, meus irmãos. Hoje o pai e a mãe são concorrentes. Hoje o pai e a mãe se tornaram indivíduos. Ao invés de ser uma pessoa, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois o quê? O quê, irmãos? Uma só carne. É isso que a Bíblia diz, mas é isso que a gente vê? Não. A gente vê o indivíduo pai e o indivíduo mãe. O indivíduo homem e o indivíduo mulher. Olha para a sociedade, irmãos, isso está escancarado. A competição, o feminismo, essa masculinidade frouxa que tem aí. O que você acha que é, irmãos? É um homem vivendo para si, ele é um indivíduo. Talvez soou como escândalo, mas os irmãos que viram, eu postei um vídeo hoje, que fazer filho, irmãos, até um frango faz. Mas viver paternidade é só para quem conhece o coração de Deus, irmãos. Porque um macaco, quando fica com a macaca, e a macaca engravida lá, o macaco não constrói uma casa, leva ela para dentro, põe lá com o filhote e fala, agora eu vou cuidar de vocês. Não, ele já está lá para fora fazer macaquice de olho em outra macaca. Eu te pergunto, nós temos um bando de macacos na sociedade, irmãos, que está pensando apenas nos seus desejos sexuais e não tem compromisso, responsabilidade com paternidade. Irmãos, onde nós vamos chegar, irmãos? É o cúmulo é um abestamento, irmãos. Absurdo no meio da geração que tem tecnologia, inteligência para ser usada em prol de coisas extraordinárias, mas está cada vez mais besta o homem. O Felipe chegou para mim e falou assim, semana passada, pai, é assustador, mais da metade da minha sala não tem pai convivendo em casa. O Raniel, no dia das mães, irmãos, no dia das mães, chegou em mim e falou assim, pai, dia das mães é uma semana comemorando a escola, e não é assim no dia dos pais, o senhor vai ver. Indignado, semana passada, ele entrou no carro e falou, falei para o senhor, não se fala no dia dos pais, não faz o que faz para as mães. E eu falei, não assusta meu filho, porque daqui uns dias não tem dia dos pais na escola. Por que não? Porque vai, coitadinho dos que não tem pai. Então, nós não vamos falar do dia dos pais, porque tem um tanto de amiguinho aqui que não tem pai, precisa passar vontade nele. Oh, irmãos, diante de Deus, irmãos, eu estou preparando uma mensagem dessa, como é que você acha que meu coração fica? Saindo pela boca, irmãos. O povo se preocupa com status, com poder, com Instagram, com seguidor, com ganhar dinheiro, com fazer tanto de coisa. Irmãos,
E os filhos? Tem o Marcos Mion vir no Instagram e jogar um dado na televisão para ver se acorda um tanto de gente que está na televisão e internet. Mais de 5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É os macacos que eu te falei. Tem mais de 5 milhões, pelo menos, de macacos que está aparecendo homem aqui na Terra. Que não honra a paternidade. Nem a coragem de colocar o nome dele na certidão. Isso é os que não colocaram o nome na certidão. E os que colocaram que estão longe. Nem liga. E os que colocaram e estão dentro de casa só para ganhar dinheiro, irmão. E não conduziu seus filhos a um caminho de identidade, natureza e propósito. Porque, irmãos, diante de Deus, mãe é bênção, irmãos. Mas quem imprime identidade, natureza e propósito é pai. Mãe é conforto, mãe é suprimento, mãe é alimento. Agora as mães estão tentando ser pais, desempenhar duas funções por causa dos macacos que tem aí. Com perdão aos macacos. Para não ofender eles. Que absurdo aonde nós chegamos, irmãos. Prédios de igreja cheios de gente interessados no seu umbigo, em satisfazer suas necessidades. Salinha para interter, para dar um alívio para os pais. Porque filho dá trabalho. Meu Deus, irmãos. Se nós, entendedores de tudo que está sendo compartilhado, nos calarmos diante da sociedade, não pense que a sociedade irá mudar. Os seus filhos vão ser influenciados por essa sociedade. Será que nós estamos treinando os nossos filhos para essa sociedade desse jeito? Será que os nossos filhos vão querer ser pais? E educar os seus filhos e cuidar dos seus filhos? Porque os nossos filhos vão crescer, irmãos. Eles vão para a faculdade que está doutrinada ideologicamente. As escolas já estão. E nós vamos fazer o quê? Os pais principalmente. Porque a sociedade está assim, irmãos, não é por causa das mães. É por causa dos pais. Que não assumem o seu compromisso de imprimir na vida dos seus filhos identidade, natureza e propósito. Porque estão pensando demais em si. Estão pensando demais em quanto ganhar dinheiro. Enquanto, nossa, mas eu tenho que trazer sustento para minha casa. Sustento sua casa, meu filho, é você investir sua vida para ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Para quando se tornar velho, ele não sair dele. Você tem que trabalhar, cuidar, isso é compromisso mesmo. Mas a responsabilidade de imprimir identidade, natureza e propósito é do Pai. A harmonia, Deus é tão perfeito que a humanidade, e aqui pense no aspecto humanidade, o homem sendo uma só carne, humanidade. Então aqui nós temos pai, mãe, pessoa, não indivíduos. Então dentro de uma casa, de uma família, os pais, a mãe vivendo a maternidade, o pai vivendo a paternidade, os dois, eles vão conseguir trazer para os seus filhos segurança, conforto, satisfação, identidade, natureza e propósito. Essa é uma família que vive segundo a vontade de Deus. Por isso está cheio de filho da mãe aí, irmão. Quem que é o filho da mãe? O filho da mãe é aquele que só se preocupa, ele trabalha para sobreviver, senão vai passar fome. Ele pensa que tem que trabalhar, escolher um curso na universidade que vai ganhar muito dinheiro, porque senão vai passar fome. Ele está pensando em fazer alguma coisa, mas para ter um retorno. Ele até vai para a igreja, mas para ver se ele tem um benefício. Porque ele não foi criado com a mentalidade ou com o entendimento de natureza, identidade, natureza e propósito. Porque quando você sabe quem você é, irmão, irmão, vamos pegar a sociedade aí como exemplo. Existe uma crise ou não existe de identidade na sociedade, irmãos? Por que existe tanto homossexuais? Não é só, mas principalmente. Pega os números, irmãos. Pega os números. Agora eu vou passar o vídeo, você vai ver os números de 1999. Cerca de 80% da população carcerária é criada sem pai. 1999. É absurdo, irmãos.
essa figura responsável por, se na nação, essa figura paterna está sendo desconstruída, não espere surgir uma nação forte, que tem convicção a respeito de si. Não espere, estão sugando as forças, as energias, por meio da distorção de um entendimento dessa figura paterna no nosso país, na vida da igreja. Por que a igreja tem que trabalhar nos interesses da membresia? Porque é tudo menino, porque não tem uma mentalidade, um entendimento de identidade, natureza e propósito. Não se fala isso aqui na igreja, irmão, porque isso não agrada, não tem interesse. Você pensa que, por exemplo, que a Hebron poderia ter muito mais membros? Poderia, irmão. Simples. Não trabalha isso, irmão. Vamos trabalhar benefício a partir de domingo que vem na Hebron. Vamos começar a falar de benefício. Vamos tratar dos interesses do povo. Eu duvido, irmão, você fazer isso. Mas não fui chamado para isso. Então não pense você. Tem gente que não vai ficar aqui não, irmão. Porque aqui causa desconforto. Aqui entra em áreas difíceis. É fácil ministrar uma palavra dessa? Não é. Mas até quando? Nós vamos ficar olhando para a sociedade e vamos só ficar tranquilo, quietinho? Ou nós vamos nos levantar, nos posicionar em Deus para viver aquilo que Deus quer para nós? É muito mais, irmãos. É muito mais do que uma bênção. Nós estamos falando aqui dos seus filhos, da sua família, da sua casa, do seu bem mais precioso, da sua maior riqueza. Ou única, eu poderia dizer, que o nosso maior patrimônio é a nossa família. Digo isso para que nós possamos ter o entendimento. Deus não é um indivíduo, Deus é relação, irmão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em comunhão, uma relação harmônica. E é nessa comunhão aonde a consciência de relação é formada, porque se nós somos da natureza de Deus, a natureza de Deus é relação, é comunhão. Então, o homem não consegue se encontrar se ele não viver em comunhão. Irmãos, até os bandidos têm que andar junto um com o outro. É um gambá cheira o outro, irmão. A sociedade, ela se relaciona por meio de tribos. Você não vai ver um sertanejo andando com um cara de rock and roll. Por quê? Porque nós somos seres relacionáveis, porque essa é a nossa natureza, irmão. Sozinho não vale nada. Eu falei, acho que foi domingo passado. O que adianta, irmão? Você pode ir para qualquer lugar do mundo, irmão. Mas vai sozinho pra você ver, irmão. O lugar mais bonito, o lugar mais lindo, extraordinário. Só você lá com 100 milhões na conta, para torrar. Quando você sozinho num quartão, com banheiro, vista para Torre Eiffel lá em Paris, e tudo ali, piscina, tudo, irmão. Carrão. Que graça que tem só para você. Você vai achar alguém, nem que seja para mostrar para ele o carro. Você vai chamar alguém, pelo menos, nem que seja o garçom, para você sentar. Come aqui comigo, moço, porque Deus me livre. Qual que é a graça, irmão? Presta atenção, a essência humana é relacionar. O pecado distorceu, irmão. E a gente relaciona com base em interesses hoje, ao invés de relacionar com base em servir. O que o pai mais faz, irmão? O que o pai mais faz? Ele se doa, ele serve, ele se entrega. O que ele recebe de volta, irmão? Essa é a natureza que está dentro de nós, irmãos. Talvez os jovens aqui que não são pais, eles não fazem ideia ainda, os meninos aí que não têm filhos. Você não faz ideia disso. Mas dentro de você há esse grito. Os meninos já carregam dentro deles isso. Mesmo sem ter filhos. Carrega isso dentro de si. E logo vão ter, em nome de Jesus, um monte ainda. A Raquel vai seguir o Diego. Só nos filhos. Aleluia. Aleluia. Há tempo para todas as coisas, Raquel. Está no tempo de casar também, né, irmã? Aleluia.
Tá sim, meu Deus. Deus está no controle e jogou na sua mão agora. Aleluia. Então, irmãos, quando nós não formamos a consciência de filho, nós vamos ser sempre um filho da mãe. Em busca de carinho, conforto, sem ter o entendimento de identidade, natureza e propósito. Porque todo filho certamente viveu uma relação com a mãe. É óbvio que se você está aqui, você teve uma mãe. Mas você foi feito por um homem. Mas pode ser que você não conheceu um relacionamento de paternidade vindo desse homem. Sua mãe pode ter feito o trabalho dela, mas não significa que o seu pai fez o trabalho dele. Filhos que são criados na busca do conforto, preste atenção nisso aqui, do trabalho, para o seu benefício, eles não vão ter o entendimento da sua natureza, identidade e propósito. Eles não irão amadurecer. O tempo não vai amadurecer. O tempo vai empoderar isso aqui. Fará um serviço contrário. As relações, certamente, de alguém, de um filho que é criado, sem essa convicção de identidade, natureza e propósito, o relacionamento sempre vai ser carregado com medo. Sempre vai ser carregado com medo de falhar. Medo se vai ter pão em casa. Medo se vai conseguir passar. Medo se vai conseguir obter algum recurso. Por quê? Porque ele não entendeu a sua identidade, natureza e propósito. Ele tem medo até de faltar comida. Porque essa é a preocupação, irmãos, de muitas pessoas. Mas essa é a mesma preocupação dos escravos. De quem tem a mentalidade de escravo. Meu Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo que se nós não amadurecermos, nós somos como empregados, vivendo em casa, estando dentro de casa, mas dentro de casa com medo, trabalhando apenas para sobreviver, sem a consciência de família, sem a consciência de identidade, sem a consciência de propósito. Entende isso, irmãos? Sabe o que traz essa consciência de o que traz essa consciência, esse entendimento? É o pai, irmãos. É o pai que traz esse entendimento. Hoje, o nome da família não tem mais peso. Mas na identidade sua aí, tem o nome de quem, irmão? Tem o nome do seu pai e de sua mãe. Tá aí. Deixa eu te dar um dado de 2019. Principalmente você que tem filho. No início de 2019, uma pesquisa realizada pelo Instituto LifeWay nos Estados Unidos concluiu que 66% dos jovens abandonam a igreja durante os anos da faculdade. 66%. Preste atenção, 66% quando entra na universidade abandona a fé. Esse é um dado de 2019. Muitos pais que ainda estão por aí não são pais, são pães. Não são pais, são pães. Por quê, pastor? Porque o pai que só preocupa com recurso. O pai que não está preocupado com identidade, mas está preocupado somente com conforto. Eu preciso trabalhar para trazer uma vida melhor para os meus filhos. Quem já ouviu isso, irmão? Já ouviu isso? Sangue do cordeiro, irmãos. Eu não estou falando que não tem que trabalhar, não. Mas se o propósito do trabalho é trazer conforto, você vai estragar seu filho. Se não gerar nele uma convicção de quem é, de propósito, nós estamos estragando os nossos filhos. Qual que é a sua prioridade? Gerar uma convicção nos seus filhos a respeito de quem eles são e para onde eles vão. Essa sociedade está aguardando, gemendo a manifestação de filhos. E nós não estamos preocupados em gerar nos nossos filhos esse encargo para ser a resposta para essa geração, irmãos.
Vou desligar a luz. Faça o filme para mim. Desliga aqui, por favor. Depois eu continuo para a gente orar. Quem tá aí? Deixa eu entrar aí e fazer. Viu? Deixa eu te entrar aí. Aproveitar que eu tenho que voltar agora. Porém, vocês entram. Sem áudio, não? Sem áudio, não? É o cabo, não? Que cabo é esse? Tem um cabo que não tá funcionando, não, gente. Mas não saiu o áudio, só saiu o barulho. Tá estralando, tô falando que o cabo tá estralando. E é justamente esse aqui, viu? Ah, não. Cadê o outro cabo? Esse é o que veio lá de casa? Ah, então não vai dar não. O outro cabo não funciona não. Eu sei que não, esse aqui eu sei que não funciona não. Mas já tá estragado. Cadê? Não, mas não tá saindo áudio, só fica estralando. Tá. Mas não saiu o barulho de áudio, saiu? Ah, lá, Tá desligado o som, mano? Agora vai dar certo. Cadê esse celular pra acender aqui? Tem uma luzinha? É. Aqui, volume do mic. Então o mic fica ligado. Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens. Cadê o início? Ah, isso aí. Já pausou. O que fez aí? Mexeu alguma coisa? Não, não mexeu em nada. Então o volume. Vou fazer igual fiz de novo. É o cabo. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Pega um. Aí, sai embaixo. Aham. Não, não pode deixar. Vai demorar. Vai demorar. Mas ele não tá com vídeo aí não. Tá? Mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Ah, tá bom, deixa aí. Nossas prisões estão. Pode deixar. Valeu. Tá? Não, não, deixa quieto. Depois eu ponho lá no grupo, irmãos. É por causa da hora. Vale a pena. Depois eu ponho lá no grupo. Pra gente não atrasar mais.
Vamos ficar em pé, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você se tornou pai? Você está cumprindo a missão na vida dos seus filhos? Seus filhos têm um pai ou um pão? A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pão a gente precisa, mas nem só de pão é o que a gente precisa. O pai é quem traz a palavra para casa, é quem gera a identidade e propósito na vida dos seus filhos. O útero de uma mulher gera por meio de qualquer sêmen. Mas se o filho, quando nascer, ele não tem uma consciência de propósito, ele vai achar que a vida é só viver em busca de conforto, é trabalhar e ganhar dinheiro para ter uma vida boa. Mas muitos estão em busca de trabalho para ganhar dinheiro e ter uma vida boa sem a consciência de identidade, natureza e propósito. É por isso, irmãos, que hoje nós vemos aí muitos melões com crise de melancia. O cara é um melão, mas ele está com crise porque ele não manifesta melancia, porque ele não sabe quem é. E ele está tentando se encontrar bebida, droga, casando, indo para a igreja. É um melão com crise de melancia, irmão, porque não tem consciência de identidade. A minha pergunta para nós aqui, irmãos, nessa noite: nós temos consciência da nossa identidade? Nós estamos formando nos nossos filhos essa consciência? Daqui uns dias, para os bebezinhos aí, eles vão estar na escola, irmãos. Pergunta o Mateus o que ele escuta na escola dele. Pergunta o Felipe o que ele escuta na escola dele. É algo assustador. E os nossos filhos não têm como, irmãos. Eles estão lá. Se não tem pai que está gerando uma mentalidade na vida dos seus filhos vão ser influenciados ao invés de influenciar. Nossa responsabilidade é transmitir para os nossos filhos essas convicções. Mas eles não conseguem nem mesmo, às vezes, se espelhar em nós para serem homens de Deus. Porque nós estamos preocupados apenas em dar coisas para eles. E olha que isso que é muita coisa. Quando alguma coisa dá errado, irmãos, para quem não tem consciência de identidade, natureza e propósito, alguma coisa dá errado, ele entra em crise. Essa geração, irmãos, é a geração que mais corta os punhos. É a geração de mais jovens que estão suicidando. Porque ela não aprendeu a viver uma vida com base na relação. Ela aprende a viver uma vida baseada no desempenho, no que ela faz, e não na convicção de quem é. Ela tenta se encontrar por meio do que ela está fazendo, porque ela ainda não tem convicção de quem é. Irmãos, diante de Deus, os irmãos aqui, hoje nós é de casa aqui, só está nós. Pode perguntar para os meus filhos. Há umas semanas atrás, eu conversei com eles no carro, quando eles estavam me falando esses dados. Depois você pergunta para eles o que eu falei para eles. Falei, esses meninos lá precisam de vocês. Você acha que é coincidência de você estar nessa escola? Aqueles meninos não têm propósito, porque eles não relacionam com... Irmãos, eu nem tinha preparado essa mensagem.
Mas vocês estão lá para trazer sentido para eles, para ajudar eles a encontrar um propósito. Eles são crianças ainda, mas é meu encargo gerar uma mentalidade nele que ele não nasceu para ganhar dinheiro. Ele não nasceu para ser rico. Ele pode até ser, mas ele nasceu por um propósito. Antes dele nascer por meio de mim, a Andréia, os meus meninos são resultados do sonho de Deus, assim como os seus filhos, assim como os filhos que você vai ter. É porque nós achamos que os nossos filhos são nossos e queremos criar do nosso jeito. Deixa o Espírito falar no seu coração, querido. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos do Pai, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai. Olha o que Tiago está falando. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Qual é a figura que está faltando? Por que existe órfão? Por que existe viúva? Porque não tem pai. Tá, vai demorar. Ele é 5 minutos. Muitas mulheres estão cansadas hoje, sabe por quê? Porque não tem marido. Pode até ter um homem em casa. São viúvas de maridos vivos. Porque a esposa tem que ser mãe de marmanjos também. Além de ser mãe de filhos, ela tem que ser mãe de marmanjos. Porque a maioria casam e faz da esposa sua mãe. Porque não tem convicção. E uma mulher que tem um pouco mais de entendimento ainda tenta ser uma pessoa ao invés de ser um indivíduo para os seus filhos. Uma casa com um homem lá dentro pode ser uma casa de órfãos e de viúva. Quando não tem alguém com responsabilidade para cuidar. Muitas mulheres não estão dormindo em paz porque elas não podem confiar na palavra do homem. O espírito que paira as famílias de hoje, irmãos, pasme, é o espírito do desempenho, é o espírito do serviço, é o espírito da escravidão, não é o espírito da adoção. Por isso, deixa o Espírito ministrar no seu coração essa palavra. Porque ser pai é uma decisão. Ser pai, só é pai quem assume o compromisso de ser. Nós que vamos trazer para a nossa casa fé, confiança, dignidade, segurança, propósito e paz. Que nós possamos ter um coração de mãe, mas uma mente de pai, segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Feche seus olhos. Deixe o Espírito falar o seu coração nessa hora. Diante de tudo que você ouviu. Deixe o Espírito falar com você. Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi, o meu nome me chamou. Aleluia. De novo eu nasci em sua família, e seu sangue me comprou. Aleluia. Eu não sou mais escravo do
Aleluia! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Uma pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sou mais escravo dele. Você pode cantar isso? Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Meu Deus. Sabe, irmãos, essa semana minha rotina deu uma quebrada e eu fiquei mais distante dos meninos do que o habitual. E durante os dias que eu estava chegando em casa, e a Andréia compartilha comigo, porque eu estou ausente e ela está mais presente, que é uma coisa até que eu queria muito. Mas ouvir dos meninos, né? Quando eu chego em casa, eles reclamam, eles falam, amanhã o senhor vai de novo? Eles ficam querendo que eu prometa o horário de chegar, depois ficam falando, não, o senhor não fica mais com nós, ainda joga sujo ainda. E eu sempre sou ministrado diante das situações que eu vivo no meu relacionamento paterno com os meninos, porque eu consigo entender o coração de Deus. É ótimo, irmãos, é a melhor experiência que eu já vivi na minha vida, a de ser pai. E aí eu fico longe da Johanna, que é mais pequena, e a Johanna, na hora que eu chego, irmãos, é incrível a reação dela. Mas eu estou aprendendo, irmãos, e eu quero ser esse pai que revela o coração de Deus, trazendo convicção de identidade, natureza e propósito para os meus filhos. E eu creio que esse é o chamado para Hebron. Eu queria chamar na frente aqui os pais. Primeiro, só quem é pai? Vai? Não, mas eu preciso fazer um ato profético. Queria que os pais viessem aqui, os pais. E ficasse de frente para lá. Só quem tem filho. Pode ficar um do lado do outro aqui. Aleluia. Eu queria agora que os jovens que não são pais ficassem na frente desses pais que estão aqui. Porque os jovens que não são pais, jovens homens, nós precisamos de esses meninos aqui que ainda não são pais, eles estão ouvindo muita coisa preciosa da parte de Deus. E eles vão olhar para esses pais que estão aqui e vão ver neles uma referência dos pais que eles vão se tornar para os seus filhos que ainda nem estão aqui. Eu queria que todos vocês que ficaram aí estendessem as mãos de vocês para cá. Nós vamos orar. Coloca a mão, se puder, no ombro aí dos meninos aí. Coloca a mão no ombro desses meninos que estão aí perto de vocês. Vai lá que tem mais gente. Vai para lá que tem mais gente para pôr a mão no seu ombro ali, Edgar. Aleluia. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém? Vocês estendam as suas mãos para cá. Pai, nessa noite, debaixo do entendimento dessa palavra, porque cremos que ela é a palavra de Deus para nós. E ela vem também como uma instrução, ó Deus, daquilo que é o teu coração para nós, como pais, ó Deus, que gera encargo, que transmite
identidade, natureza e propósito para a vida dos nossos filhos. Pai, nós nos levantamos e nos posicionamos diante dessa palavra. E também declaramos que nós estamos transferindo para essa próxima geração, desses jovens que ainda não são pais, mas logo serão, que eles caminharão debaixo desse entendimento, que se o inimigo tem se levantado para destruir as famílias, a igreja está se levantando na reconstrução da família, segundo a vontade de Deus, e nós ministramos vida, sabedoria, encargo, comprometimento para esses jovens, que eles serão a expressão viva dentro da sua casa, honrarão as suas esposas e filhos, e essa geração conhecerão o Senhor através das famílias que estão aqui sendo construídas, e destas que serão construídas através desses jovens. Assim nós liberamos vida, unção da parte de Deus, nós nos posicionamos, Senhor. Eis-nos aqui, homens que não vão se dobrar aos prazeres do mundo, homens que não vão se render ao seu ventre, aos seus desejos, mas caminharão honrando as esposas, honrando os filhos, comprometidos em transferir identidade, natureza e propósito, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja expresso em nós e através de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Alguém pode dizer um amém bem forte aí, aplaudir o Senhor? Aleluia! Tá bom? Tá bom? Mais espaço?